Começa agora mais uma aula de cálculo estequiométrico no projeto Enem 2020. Permaneça comigo, veja as aulas anteriores, vai valer a pena para você. Tem muito Enem, são 6 aulas de cálculo estequiométrico, vale a pena. Fica comigo, vamos lá. Gente, vamos resolver a questão do Enem 2010, prova 1, resposta certa, letrinha C. Então, o texto é bastante grande, tem muita informação, e nós vamos aqui destacar as mais importantes. Ele diz o seguinte: a composição média de uma bateria de automóveis esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo e 36% de sulfato de chumbo. A média de massas da pasta residual é de uma bateria usada é de 6 kg. Então eu tenho uma massa de 6 kg da pasta residual. E ela contém 19% de óxido de chumbo e 60% de sulfato de chumbo e 21% de chumbo metálico. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo, pois nos processos de pirometalurgia em que os compostos do chumbo que estão nas placas da bateria são fundidos e há uma conversão de sulfato em dióxido de enxofre, que é muito, mas muito poluente. Para reduzir o problema das emissões do SO2, que é o dióxido de enxofre, a indústria pode utilizar uma planta mista. Professor, o que é isso? É a chamada dessulfuração, antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via uma lixiviação com uma solução de carbonato de sódio, onde ele nos deu a formulazinha do carbonato de sódio, o Na2CO3, a 1 molar e a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2, ele nos deu a nomenclatura, com um rendimento de 91%. Opa, cálculo estequiométrico com rendimento. Após esse processo, o material segue para a fundição para se obter o chumbo metálico, aonde ele nos deu a reação. Isso é o mais importante. Ele me dá a reação já balanceada estequiometricamente. Sulfato de chumbo reage com carbonato de cálcio, virando carbonato de chumbo 2 mais sulfato de sódio. Ele me deu a massa molar de todas as espécies e diz o seguinte: segundo as condições do processo apresentado para obtenção do chumbo, da obtenção de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa da pasta residual da bateria de 6 kg, já informado anteriormente, qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo obtida? Então o que ele deseja? O carbonato de chumbo. Beleza, então vamos lá. Tirando dados. Aqui, gente, é importante que nós tiremos os dados do exercício. Então, o que eu tenho de importante? Professor, a massa da pasta da bateria, 6 kg. Precisa converter em grama aqui? Não, não precisa, porque ele quer a resposta em quilogramas. Então, deixa em quilograma. Ele nos diz que a porcentagem de sulfato de chumbo na pasta da bateria é de 60%. Importante, porque nós vamos ter que fazer uma conversão aí, beleza? E o que ele deseja? Ele diz mais, que a minha reação opera com um rendimento de 91%. O que ele deseja? Ele deseja encontrar a massa de carbonato de chumbo 2 via esse processo de purificação. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que tirar informações. Mas que informações, professor? Porque veja você, a partir do sulfato de chumbo 2, eu quero encontrar o carbonato de chumbo 2. O que eu tenho e o que eu quero. A partir do
sulfato, eu vou encontrar o carbonato. Então eu tenho que relacionar os dois. Precisaremos das massas molares. O PbSO4 terá uma massa molar de 303 grama-mol. Dunga, mas como é que você obteve isso? Ué, ele me deu todas as massas molares. O chumbo é 207, o enxofre 32, o oxigênio é 16. Somando tudo, 303. E o carbonato? Eu quero ver o carbonato. PbCO3. O carbonato de chumbo terá uma massa molar de 267 gramas por mol. Sendo que eu tenho o carbono, o chumbo e o oxigênio, nós conseguiremos calcular. Então vamos lá. O que eu preciso? Gente, vamos dividir o exercício em duas etapas. Primeira etapa, eu vou fazer aqui em pretinho para você. Depois a segunda etapa eu vou fazer em azulzinho para completar a ideia do exercício. O que eu sei? Professor, eu sei que a massa total da pasta de bateria é de 6 kg. Espera um pouquinho. Se 6 kg é a minha massa total, isso aqui equivale a 100% da massa. Porém, está no texto, e eu determinei aqui para você, a porcentagem de sulfato de chumbo 2 é 60%. Então, qual seria a massa de sulfato de chumbo que irá se transformar? Se você fizer essa continha, você vai determinar que a massa de sulfato de chumbo 2 que irá reagir, fazendo aqui a regrinha de 3, nós encontraremos 3,6 kg. Traduzindo, dos 6 kg de pasta dos resíduos da bateria, 3,6 kg é o que contém sulfato de chumbo 2 e esses 3,6 é o que irão reagir. Então esta é a primeira parte do nosso exercício. Segunda parte. O que eu quero? Eu quero a massa de carbonato de chumbo a partir do sulfato de chumbo. Gente, o que eu tenho? PbSO4. O que eu quero? PbCO3. A partir do sulfato, eu encontro o carbonato. Então vamos lá. Quanto que é o sulfato? 303 gramas por mol. Eu tenho um mol, 303 gramas, produziria 267 gramas. Beleza? E aí? O que você vai dizer? Professor, eu tenho 3,6 quilogramas. Então isso aqui vai produzir M. Não por quê? Você tem que lembrar que esta reação apresenta um rendimento de 91%. Então basta você vir aqui e multiplicar por 0,91. Ué, como assim? Não são 91% de rendimento? Então você pega a massa da sua amostra e multiplica pelo rendimento. Dunga, mas eu aprendi sempre que o rendimento é nos produtos. Gente, é matemática. Basta você pegar o 0,91 e multiplicar para lá de cá. Não tem problema nenhum. Eu só coloco o agregado assim para facilitar a nossa vida. Então aqui, a massa de PbCO3 formada seria quanto? Se você fizer essa regrinha de 3, multiplicando em cruz, você vai encontrar que a massa de PbCO3, que é o carbonato de chumbo 2, fazendo essa continha, isso aqui dará 2,9 quilogramas. O que nos dará como resposta certa a letrinha C. Exercício envolvendo pureza, rendimento e reações químicas. Questão joia. É isso aí. Aí, moçada, vamos lá resolver o exercício Enem 2009, prova 01. Resposta certa para a nossa questão, letrinha D. Então vamos lá. O texto nos diz o seguinte: os exageros no final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago provocada pelo excesso, pelo desbalanceamento do pH estomacal, que é o excesso do ácido clorídrico. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o chamado leite
de magnésia, ok? Aí ele diz o seguinte, o leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, por litro da solução. Pergunta, qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 ml do leite de magnésia? Ele nos deu as massas molares em gramas por mol do magnésio, do cloro, do oxigênio e do hidrogênio. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que meu aluno faz? Tire os dados. Óbvio que nós aqui estaremos tirando os dados todos bem organizadinhos, por causa que a gente está explicando, mostrando para você as resoluções. Lá na prova do vestibular você faz o quê? Lá no Enem você vai marcando no próprio texto para facilitar a tua vida, beleza? Mas algumas coisas são necessárias. Então vamos lá. Por exemplo, o que tem de informação importante? O professor, a massa de MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, que está contida lá por litro de solução, são 64,8 gramas. Esta quantidade é para 1 litro da minha solução, beleza? Isso é informação procedente do exercício. Aí ele nos diz mais uma coisa. O volume de leite de magnésia que será consumido para provocar a neutralização é de 9 ml. Eu vou te dar uma informação a mais que é importante. Lembre você, 1 litro de qualquer coisa contém 1000 ml de qualquer coisa. Tá? Então, 1 litro de leite de magnésia contém 1000 mililitros de leite de magnésia. São informações procedentes. O que ele deseja? Ele quer saber a massa de ácido clorídrico que será necessária para a nossa neutralização, beleza? Agora, para facilitar um pouquinho a tua vida, já que nós vamos precisar dessas informações, a massa molar do ácido clorídrico é de 36,4 gramas por mol. Professor, de onde que o senhor tirou isso? Ué, o hidrogênio vale 1 e o cloro vale 35,4, total 36,4. E o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, ele vai ter uma massa, somando magnésio, oxigênio e hidrogênio, isso aqui dará 58,3 gramas por mol. Essas são as informações importantes para o exercício. Então, gente, nós vamos resolver aqui o nosso exercício em 2 etapas. Primeira etapa da nossa resolução. Então, vamos lá. O que você precisa saber a respeito do exercício? Primeiro, primeira partezinha. Se eu tomo 1 litro, eu consumo 64,8 gramas, mas eu vou tomar apenas 9 mililitros. Então como é que a gente escreve isso? 1 litro são 1000 mililitros de leite de magnésia. E se eu o fizesse, eu estaria consumindo 64,8 gramas de leite de magnésia. Mas, Dunga, eu só estou consumindo 9 mililitros. Então eu estaria consumindo uma massa M de leite de magnésia. Então vamos lá. Essa massa M do leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, seria igual a quanto? Fazendo essa regrinha de 3, isso aqui conceitos de matemática, aqui na nossa calculadorinha, nós vamos fazer aqui a nossa continha e nós vamos encontrar que essa massa é de 0,583 gramas de hidróxido de magnésio. Então, qual é a massa de hidróxido de magnésio que irá reagir? 0,583 gramas. Essa seria a nossa primeira parte do exercício. Agora vamos para a parte 2, que é o final
da nossa análise. Só que aqui, moçada, vai envolver reação química. Aqui nós teremos uma reação chamada de reação de neutralização. Neutralização. Professor, eu não sei essa reação. Ah, sabe sim. Eu vou falar para você e vou te dar uma dica. A reação de neutralização é sempre um ácido que vai neutralizar uma base, produzindo sal e água. Lembrando que o ácido produz o H+, a base produz o OH-. Então H+ com OH- vai produzir a água. O resultado disso ainda sobra um sal formado, beleza? Se você não sabe ou não lembra desses processos, eu tenho aqui no canal 3 aulas envolvendo reações de neutralização total e parcial. É fundamental que você dê uma olhadinha lá, está lá nos nossos playlists, ok? Então vamos lá, vamos para a reação. Qual é o ácido que tem lá no meu estômago? Ah, é o ácido clorídrico, que é o meu HCl. Então vamos lá, gente. O ácido clorídrico, HCl. Isso aqui vai reagir com quem? Com o hidroximagnésio, MgOH2. O que isso aqui irá produzir? Então vamos lá, gente. Que a conta que eu vou fazer daqui a pouquinho é muito simples. Porém, isso que eu vou falar agora é fundamental para você. É fundamental. Eu, inclusive, vou mudar de cor para você poder observar melhor. Quantos hidrogênios tem o ácido? 1. Quantas hidroxilas tem a base? 2. Vai fechar o balanço? Não. Então o que nós precisamos? O número total de hidrogênios tem que ser igual ao número total de hidroxilas. Como é que você faz para equilibrar isso? Você vai pegar o número de hidroxilas, são quanto? 2. E vai colocar o 2 como o coeficiente estequiométrico do ácido. Quantos hidrogênios tem o ácido? 1. Então você vai colocar 1 como o coeficiente estequiométrico da base. Aí, moçada, vamos fazer uma análise. Quantos hidrogênios eu tenho? 2 vezes 1, 2. Quantas hidroxilas eu tenho? 1 vezes 2, 2. Vai produzir quanto? 2 águas. 2H+, ó, porque a gente sabe que o H+ reage com o OH- para produzir a água. Essa que é a neutralização. Se eu tenho 2H+, eu preciso de 2 OH- para produzir 2 águas. Então, 2H com 2OH, 2 águas. O que sobrou? Sobrou o magnésio e 2 cloros, porque esse 2 multiplica o cloro também. Então, formaria o MgCl2. Ácido mais base, produz sal, cloreto de magnésio, mais água. Morreu. E aí, Dunga, o que ele quer? Ele quer a quantidade de mols de ácido clorídrico que serão reagidos. Então vamos para a análise? Então vamos lá. Quantos mols de HCl eu tenho aqui? 2 de HCl para 1 mol de cloreto de magnésio. Então eu diria para você, 2 mols de HCl estariam para quanto é 1 mol de hidróxido de magnésio em massa? 58,3 gramas. 58,3 gramas. O Dunga, mas eu não poderia usar aqui em vez do mol do HCl a massa do HCl? Pode, só que daí você ia ter que fazer mais uma conversão. Eu vou fazer direto aqui para você. Quanto que está reagindo de hidróxido de magnésio? 0,583 gramas. Quanto que consumirá de ácido clorídrico? N mols de HCl. Então eu pergunto para você, por acaso daqui para cá não diminuiu 100 vezes? Diminuindo 100 vezes, você acaba de encontrar que o número de mols de HCl que irão reagir seria 0,02 mols, o que nos dará como resposta certa a letrinha D de Dunguinha, o Destruidor. Mas veja lá nas minhas playlists as aulas de reação de neutralização. Um abraço. Moçada, vamos resolver agora o exercício do Enem 2010, prova 2, resposta certa, letrinha D. Esse daqui é um exercício tranquilo, porém, tem os puristas que gostam de dizer assim, nossa, a questão dessa é muito básica. Nada.
ela envolve estequiometria e fala de íons. Então o aluno tem que ter a sensibilidade para perceber o que o exercício pede. É um exercício inteligente, é um exercício interessante. Prova do Enem 2010. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: o flúor é usado na forma ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a hidroxiapatita, que é o esmalte, que é essa estrutura aqui, presente no esmalte dos dentes, o flúor na forma de fluoropatita, que é o CaPO46F2, um mineral mais resistente ao ataque ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes, a famosa placa bacteriana. A reação de dissolução da hidroxiapatita provocada pelo ataque ácido das bactérias seria o esmalte do dente, que é um sal de natureza básica, é atacado pelo ácido, isso aqui vira íons cálcio, íons hidrogênio fosfato, mais água. Ele me deu as massas molares da hidroxiapatita, já está tudo calculado bonitinho, não vamos precisar calcular isso aqui. Ele me deu o mol do fosfato, do hidrogênio fosfato e do cálcio. Maravilha. Supondo que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente pela hidroxiapatita, este componente, o ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente o quê? Veja que em todos os casos a resposta está em miligramas de íons totais. Opa! Então vamos lá. Os dados já estão tirados aqui no exercício. Eu não vou nem me preocupar com ele. 1 miligrama de hidroxiapatita. Mas vamos lá. O que eu tenho e o que eu quero? O que eu tenho? A hidroxiapatita. O que eu quero? A massa total dos íons produzidos. O que eu tenho e o que eu quero. Como assim, professor? Ué, você não está gerando 10 mols de íons cálcio 2+? Você não está gerando 6 mols de íons hidrogênio fosfato 2-? Então como é que faz isso? Faz assim, ó. Vamos lá. 10 mols de de cálcio 2+. Você teria 10 vezes o cálcio, 40. Isso aqui daria uma massa total de 400 grama-mol. Você não tem 6 mols de HPO42? Cada mol de HPO42 é 96. Então seria 6 vezes 96. Isso aqui daria 96 vezes 6, 576. Espera um pouquinho, professor. Se eu somar todo mundo aqui, ó, que são o total dos meus íons, isso aqui dará um total de 976 grama-mol. E isso mesmo. Então esse total corresponde a 976 grama-mol. E ele me deu a hidroxiapatita 1004. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver o exercício? O que eu tenho e o que eu quero. Quanto que é um mol dessa espécie do meu Ca? Vamos escrever. Do Ca10 PO4 6 OH2, que é a minha hidroxiapatita, que é o meu sólido, que é o esmalte do meu dente. Isso aqui estará para 10 mols de cálcio 2+, e 6 mols de HPO4 2-. O que você disse? O que eu tenho? Um mol dessa espécie. 1004 gramas. Isso aqui está o total em massa que nós temos aqui, 976 gramas por mol. Tá? E agora, para 1 miligrama, eu terei M de íons. Nossa, professor, ele está te dando já direto a massa total de íons. O grama de cima com o grama de cima corta, a resposta vai dar em miligramas. Se você fizer essa regrinha de 3, 0,97
miligramas de íons totais. Resposta certa, letrinha D. Pessoal, vamos para o Enem 2010, prova 2, resposta certa, letrinha D. Olha o que ele me propõe. Ele diz o seguinte: o fator de emissão de carbono, que é o carbon footprint, é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, que é o caso do CO2, emitidos por uma fonte ou um processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria ou uma cidade, ou mesmo por uma pessoa, para o gás carbônico CO2, em relação que pode ser escrita da seguinte maneira. Esse fator, que eu vou chamar de F, fator de emissão de CO2, o F do CO2, é a massa de CO2 emitida pela quantidade de material. Eu vou chamar isso aqui do F de CO2, que é o que eu vou calcular lá no final. Aí ele diz o seguinte: o termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de um material produzido em uma indústria, ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção de cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio, a partir do aquecimento do calcário, que é o carbonato de cálcio, como a sua maioria, em altas temperaturas, como aqui está apresentado na reação. O carbonato de cálcio, que é a base do calcário, vai produzir o óxido de cálcio, CaO, mais dióxido de carbono, CO2. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo, então, o cimento, formado por 62% de óxido de cálcio em sua composição. São dadas as massas molares do carbono, do carbonato de cálcio, do CO2, do óxido de cálcio. Tá tudo feitinho, bonitinho aqui para você, facilitando, inclusive, o nosso trabalho posterior. Aí vamos ao que ele quer saber. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2, o meu FCO2, quando uma tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio. Então vamos lá. O que nós temos que levar em consideração aqui? Dados. Vamos tirar alguns dados importantes para a resolução do nosso exercício. Qual é a massa de cimento que será produzida? 1 tonelada. Beleza? 1 tonelada de cimento, que em gramas equivale a 10 elevado a sexta gramas. Mas, professor, como é que eu sei isso? Lá da parte de conversão de unidades, gente. 1 tonelada de qualquer coisa é 10 elevado a sexta gramas de qualquer coisa. Outro fato importante. A porcentagem de pureza de óxido de cálcio no cimento. Ele fala 62%. 62% do cimento é óxido de cálcio. O que mais? Ele já nos deu a massa. Eu vou colocar aqui para você, para facilitar. A massa do CO2 é 44 gramas-mol. A massa do óxido de cálcio são 56 gramas-mol. Isso aqui já foi dado no exercício. Beleza? E ele também nos deu a reação química. Então nós vamos resolver o exercício em etapas. E eu vou utilizar esse espaçozinho aqui para nós resolvermos algumas etapas do meu exercício. Então vamos lá. Primeira parte do meu exercício. Qual é? A quantidade em massa de óxido de cálcio que eu tenho no cimento.
Ah, mas e como é que eu vou fazer isso, professor? Ué, você não tem 1 tonelada de cimento? 1 tonelada de cimento é tudo que eu tenho em massa do cimento. 100%. É, professor, mas 62% é óxido de cálcio. Então, quanto que corresponderia a isso em massa de CaO? Se você fizer essa continha, a massa de CaO seria de 0,62 toneladas. Beleza? Esta seria a massa em toneladas de Ca, óxido de cálcio. Vamos para a parte 2, que é a determinação da massa de gás carbônico a partir do óxido de cálcio formado. Então, o que eu tenho? Óxido de cálcio. O que eu quero? CO2. O CaO está para o CO2. Quanto é um mol de óxido de cálcio? 56 gramas. Quanto é um mol de CO2? 44 gramas. Veja, a massa formada de óxido de cálcio é 0,62 toneladas. Em proporção, 0,62 toneladas me dará uma massa M de CO2. Feita a regrinha de 3, nós teremos 0,79 toneladas de CO2 formados. Agora, em vermelhinho para você, parte 3, que é o fator F do CO2. O que é isso? É a massa de CO2 formada pela massa de material que eu vou produzir. No caso aqui, é o meu cimento. Então, vamos à continha. O fator F de CO2 é a massa de CO2 formada. 0,49 toneladas. Dividido pela massa de material produzida. 1 tonelada de cimento. Isso aqui dará quanto? O meu fator F. O meu fator F de CO2 será de 0,49. Ah, professor, mas não tem resposta. Tem sim. Ele deu em potência de 10. É só você passar essa vírgula para cá. Então o meu fator F de CO2 seria de 4,9 vezes 10 a menos 1. O que me dará aí como resposta certa a letrinha D. É isso aí. Vamos agora, gente, resolver a questão do Enem de 2011, prova 1, resposta certa, letrinha D. Olha o que ele me propõe. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como um antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como é o caso do permanganato de potássio, o KMnO4, como nós veremos na reação abaixo, este óxido decompõe-se formando a equação a seguir. Nossa, professor do céu, olha que coisa enorme essa reação química. Tranquila. Peróxido de hidrogênio reagindo com permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico. Isso aqui vai produzir oxigênio, sulfato de manganês mais sulfato de potássio mais água. Então vamos lá. O que ele quer? Eis o detalhe do exercício. De acordo com a estequiometria que já me foi dada balanceada a reação, senão nós teremos que fazer o balanceamento por óxido e redução, assunto que nós veremos em uma das aulas futuras, ele diz o seguinte: de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a quanto? Então vamos lá, gente. O que nós temos que fazer?
tirar informações. Vamos tirar os dados do meu exercício. O que eu tenho de informação importante? Então vamos lá. Qual é a concentração de peróxido de hidrogênio no meu sistema? 0,1 mol por litro de peróxido. Mas e quanto que eu vou usar em volume? O volume da solução de peróxido é de 20 ml. O que isso aqui seria correspondente a 0,02 litros. Mas como é que você converteu isso? Lembrando você que 1 litro de qualquer coisa tem 1000 mililitros. Então basta você pegar o 20 ml e dividir por 1000. Beleza? Corta um zero, 2 dividido por 100, 0,02. Beleza. E o que ele deseja? Ele deseja a massa de permanganato de potássio, que é o KMnO4, necessário para a resolução do exercício. Para nós, na verdade, ele quer o número de mols. As respostas estão em mols, então ele quer o número de mols aqui, ó, de permanganato de potássio. Não vou precisar nem de massa molar de ninguém. Então vamos lá. O que você vai me dizer? O que eu tenho? O que eu quero? Diretão, gente. O que eu tenho? O que eu quero? Junta aqui. Beleza? Tá tranquilo? Então, como é que nós expressaremos isso? A partir de 5 mols de H2O2, o peróxido, eu estarei para 2 mols de KMnO4. Então vamos lá. O que eu sei? Professor, mas eu não posso sair calculando direto assim. Mas por que não? Porque eu tenho informações aqui em volume e mol. Então vamos lá. Muito bem colocado. O que nós vamos chamar? Nós vamos ter que fazer, primeiramente, que eu vou colocar aqui no cantinho para você, em pretinho, uma relaçãozinha. Qual é a relação? A relação é a seguinte. Se eu consumisse 1 litro da solução de peróxido, eu teria 1 mol de peróxido envolvido. Mas não é isso, não. Eu só vou consumir 0,02 litros. Então isso aqui vai me gerar um número de mols de peróxido N. Professor, então você está, na verdade, gerando os dados do exercício. Exatamente isso. Se você fizer essa regrinha de 3, nós vamos encontrar aqui 0,02 vezes 0,1 seria 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols de peróxido. 0,02 vezes 0,1 é 0,002, que é 2 vezes 10 a menos 3 mols. Agora sim, nós vamos o quê? Direto para a nossa partezinha 2. O que eu sei? 5 mols de peróxido reagirá com 2 mols de permanganato de potássio. Mas, para a quantidade 2 vezes 10 a menos 3 mols de peróxido, que é o que reage, eu teria um número de mols N. Se você fizer esse número de mols N para o KMnO4, fazendo essa continha, nós vamos obter aqui 8 vezes 10 a menos 4 mols. O que nos dará como resposta certa a letrinha D. É isso aí. Terminou essa aula. Já está entrando outra, na qual nós vamos enfatizar novos pontos importantes para o teu cálculo estequiométrico. Fica comigo, vem comigo, vamos juntos nessa. É isso aí.